Eu sou a doutora Luciana Pricoli Vilela, médica geriatra. Eu gostaria de comentar agora uma das alterações comportamentais mais comuns entre os pacientes com demência, especialmente os pacientes que têm comprometimento da memória recente, sendo que o grupo mais frequentemente afetado dessa forma são os pacientes com doença de Alzheimer, mas isso pode acontecer em outras demências também. E a alteração comportamental de agora é aquela das perguntas ou comentários repetitivos. Imaginem a cena. Que dia que é hoje? Hoje é o dia que a gente vai ao médico? Não é hoje. Hoje é segunda-feira. A gente vai ao médico na quarta-feira. Que dia que é hoje? É hoje que a gente vai ao médico? Não, eu já falei. Hoje é segunda-feira, nós vamos ao médico na quarta-feira. Hoje é o dia que a gente vai ao médico? Quando nós, aliás, atenção, quando nós testemunhamos isso de uma pessoa que repete a mesma pergunta ou o mesmo comentário, conta a mesma coisa, dentro de poucos minutos, ou seja, numa mesma conversa, atenção, essa pessoa pode estar com um sério comprometimento da memória recente. É diferente daquela pessoa que conta a mesma coisa, mas em dias diferentes. Muitos falam assim: mãe, você já me contou essa história 2 vezes, 3 vezes. Isso acontece, mas com intervalo de tempo grande. Por quê? Porque na verdade aquela pessoa já falou com tantas pessoas e já deve ter contado aquela história para várias pessoas e ela simplesmente não está lembrando que para você concretamente ela já contou. Mas eu me refiro aqui a essas perguntas, esses comentários repetitivos em poucos minutos, dentro da mesma cena, vamos dizer assim. Eles costumam causar muito estresse para quem está perto. Por quê? Porque quem está perto frequentemente se sente na obrigação de responder sempre. E de responder de uma forma lógica, tentando explicar para o paciente que, inclusive, ele já respondeu aquilo antes. Então, cuidado. Essa é a primeira coisa que eu preciso explicar para vocês. Vocês precisam lembrar que a pessoa que tem demência, que tem um comprometimento da memória recente, ela tem o cérebro doente. E se ela tem o cérebro doente, há coisas que ela não pode fazer, que ela não faz ou não consegue fazer, não porque ela não queira, mas porque ela realmente não pode, porque o cérebro não está funcionando corretamente. Então, diante dessa informação, lembre-se de uma coisa. Se você dá uma explicação lógica uma primeira vez e você percebe que aquela explicação lógica não está funcionando, porque a pergunta ou o comportamento se repete 2, 3 vezes, então pare, respire fundo, e eu estou falando sério, respire fundo mesmo, porque a respiração profunda, ela libera na nossa corrente sanguínea uma série de hormônios e de neurotransmissores que são benéficos para nós, porque ajudam a baixar a pressão, ajudam a baixar a tensão de uma forma geral. Então, respire fundo, lembre-se de que aquela pessoa tem uma doença e lembre-se de uma coisa: se você explicou para ela de uma forma lógica e ela não pôde captar, não pôde reter aquela informação, pare de tentar explicar de uma forma lógica. Então, o que nós precisamos fazer é trabalhar a atenção do paciente. Por quê? É mais ou menos como a história daqueles antigos discos de vinil, quando eles ficavam riscados e ficava tocando em cima da mesma faixa. O que a gente precisava fazer? A gente precisava empurrar um pouquinho a agulha para sair daquela linha riscada, para que a música continuasse a tocar. O que a gente tem que fazer com o paciente que está repetitivo nesse momento é mais ou menos isso. Nós precisamos dar um empurrãozinho cerebral para ele sair daquela faixa riscada, mudando o foco da atenção do paciente. Então, se ele está perguntando várias vezes: que dia que é hoje mesmo? Hoje é o dia que a gente vai ao médico? Você muda de assunto. Nossa, você lembra, pai, aquele dia que e tal coisa, que aconteceu tal coisa? Ou se não, leva ele para a sacada, para a varanda, para o quintal e mostra: olha que flor bonita que nasceu aqui. Ou seja, você mudou o foco da atenção do paciente e ele provavelmente vai esquecer de fazer aquelas perguntas novamente. O que é importante que a gente tenha sempre em conta, e eu sempre repito isso, é que muitas vezes
os sentimentos do paciente com demência, os afetos do paciente com demência, eles são espelhados dos nossos sentimentos, dos nossos afetos. Se você continuar tentando responder a mesma pergunta que te é feita 2, 3, 4 vezes, é quase que impossível que você não perca a paciência. E se você perde a paciência porque você não aguenta mais responder a mesma coisa, você, ainda que tente disfarçar muito, vai transmitir isso para o paciente. Você vai transmitir impaciência, irritação, desgosto. E aquilo, de alguma forma, afeta o paciente. Ou deixando triste, depressivo, apático, ou, ao contrário, deixando o paciente mais agitado, deixando o paciente, às vezes, até agressivo. Então, cuidado com as expressões faciais, cuidado com o tom de voz. Sempre que nós formos conversar com o paciente com demência, e especialmente quando a demência vai avançando mais, tentem se lembrar disso. Nós precisamos fazer contato visual, falar sempre com um tom ameno, agradável, com um sorriso nos lábios. Dessa forma, nós transmitimos para o paciente emoções positivas e o paciente vai se acalmando quando ele vai recebendo estímulos positivos. E o contrário também é válido. Então, se nós respondemos de forma impaciente, se o nosso tom de voz vai mudando, se a gente vai ficando irritado, isso afeta negativamente ao paciente. E eu espero que com isso, que é uma sugestão, obviamente, não, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, mas nós temos que tentar aplicar esses conceitos gerais no dia a dia, e eu espero que possa te ajudar. E não esqueça de uma coisa, que nunca é tarde para melhorar.